Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde, seja bem-vindo ao TV Sintese, espaço onde educação, cultura e cidadania se encontram. Hoje, ao encerrarmos o mês da consciência negra, convido vocês a embarcar em uma reflexão inspirada por Wakanda, um símbolo cinematográfico que transcende a ficção e desafia as estruturas que perpetuam o racismo. O filme Pantera Negra nos provoca a sonhar com um mundo onde equidade é realidade, onde ancestralidade e tecnologia se unem para criar novos horizontes. Contudo, também nos alerta para as barreiras impostas por sistemas de opressão. Wakanda não é apenas um cenário, é uma metáfora de resistência, de luta e de esperança. No Brasil, onde o racismo estrutural insiste em apagar histórias e silenciar vozes, o cinema emerge como uma ferramenta poderosa de denúncia e transformação. E é sobre isso que conversaremos com o professor Jairton Peterson, da Rede Estadual de Ensino de Sergipe e da Rede Municipal de Estância. Ele desenvolve um trabalho inspirador no combate ao racismo, com um projeto que promove reflexão e ação. Vamos conhecer sobre a sua prática docente e sobre o seu mestrado, que abordou as lições de Wakanda. Exploraremos como essa obra impacta a luta contra a desigualdade e inspira projetos educativos e culturais. Como sempre, este programa está imperdível. Então, já sabe, fique com a gente. Está no ar, TV Sintese. A lei é a voz da justiça, que se ergue em defesa da cidadania, mas só tem efeito quando é conhecida e exigido o seu cumprimento. Preste atenção, vem aí, o direito é seu. O direito é seu. Olá, professores e professoras. No início da pandemia da Covid-19, uma lei federal cortou alguns direitos de professores e professoras, inclusive a contagem de tempo para a licença-prêmio. Em 2020, logo após o início da pandemia, que afetou o mundo todo, o governo federal promulgou a Lei Complementar número 173, que suspendeu entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021, por um período de 19 meses, diversos direitos dos servidores públicos no Brasil, incluindo a contagem para a licença-prêmio. Com essa suspensão, os professores e professoras que tinham direito à licença-prêmio precisaram esperar 19 meses para que a contagem fosse reiniciada. No entanto, um parecer jurídico elaborado pelos advogados do Estado de Sergipe, publicado em setembro de 2024, concluiu que a suspensão da lei federal não afeta o direito à licença-prêmio. O que significa que a contagem desse direito permanece inalterada. Assim, todos os professores e professoras que não conseguiram usufruir da licença referente ao período aquisitivo durante a Covid-19, agora têm a oportunidade de solicitar um novo pedido ou até mesmo solicitar uma revisão do direito à concessão da licença-prêmio. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Departamento Jurídico do Sintese para mais informações. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Em cartaz, no nosso Cine Resistência de hoje, o curta-metragem Cores e Valores. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Neste curta-metragem, Sandro é um adolescente que tem duas simples tarefas: comprar uma camisa e retirar em uma ótica os óculos que sua mãe comprou. No entanto, algo acontece à sua volta
que o impede de realizar tarefas triviais. O que será? Quer descobrir? Então vá ao YouTube e coloque o nome do curta, Cores e Valores. Você vai se surpreender. No escurinho do cinema, chupando drops de anis. Vamos agora conversar com o professor Jairton Peterson, atuante na Rede Estadual de Ensino e na Rede Municipal de Estância. Sua dissertação de mestrado, intitulada A 2 Passos de Wakanda, uma proposta do uso do cinema como temática negra para o ensino de história, explora o uso do filme Pantera Negra como uma ferramenta educativa para abordar a cultura afro-brasileira. A ideia é conectar a análise crítica com a criatividade, valorizando a comunidade e promovendo debates sobre questões étnico-raciais. A primeira coisa que nós queremos saber é como surgiu a ideia de utilizar o filme Pantera Negra como instrumento pedagógico e quais foram os principais resultados observados entre os estudantes. Professor Jairton, seja muito bem-vindo ao TV Sintese. Então conta pra gente como é que surgiu esse projeto, como é que surgiu essa ideia. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. O projeto ele surge muito pela minha escrevivência. A escrevivência é o que a Conceição Evaristo fala sobre as mulheres negras, mas eu peguei e tomei de empréstimo para um homem negro também. Eu sempre vivi numa comunidade onde a negritude, a sua representação era sempre como o Racionais dizia: sangue, choros, sirenes, túmulos e vela. E ao trabalhar com a comunidade negra, em suma maioria nossos estudantes são negros da rede pública, eu percebia que boa parte da família dele, porque eu trabalho na periferia, também se via assim. Quando o menino se observava na TV, ele se observava enquanto figura de dor, figura violenta, figura nefasta, figura para ser esquecida. Quando veio o filme Pantera Negra, eu assisti 7 vezes. E esse filme me impactou porque o negro não é visto ali a parte das suas dores. Ele é um fruto da tecnologia, ele é um fruto da força, ele é um fruto do saber. E a partir da coletividade. Pantera Negra tem uma coisa no universo Marvel que é muito pouco utilizada, até porque é pro capital. Qual é a ideia? A ideia da coletividade negra. Não é o Pantera Negra que é o importante, são as mulheres negras que protegem o Pantera Negra. É a Shuri, a irmã dele. São os anciãos, os ancestrais. E aquilo me veio à mente, caramba, por que não trabalhar com o meu estudante, que ele também pode ser uma figura de poder? Mas poder solitário não, tem que ser um poder coletivo. E a partir daí a gente começou a fragmentar e posteriormente produzir essa ideia. Porque afinal o sonho que se sonha só é só um sonho, né, professor? Professor, conta pra gente quais foram os desafios, os principais desafios que você enfrentou para poder implantar na sua escola a temática do antirracismo e, sobretudo, aí, quais foram, como você fez para tornar esses desafios, para superar e fazer com que a comunidade se engajasse dentro do projeto, dentro dessa causa? O primeiro desafio são as questões financeiras. Por quê? Tudo começou porque eu quis levar os estudantes para o cinema. Mais de 90% dos meus estudantes nunca tinham ido ao cinema. Então precisava levá-los, então precisava angariar recursos. Segundo, transporte, então precisava de transporte para levar esses estudantes. Terceira dificuldade é essa garotada da Zona Norte, Aracajuana, ou até da zona periférica estanciana, acreditar em si. Acreditar que eles são figuras de poder e não figuras de dor. Porque é uma ideia muito perspicaz de quem domina que o negro é fruto da dor. A subjetividade negra ela não é vista. E o que é o subjetivo? É aquilo que não se é falado, é aquilo que se sente. Então a gente se sente excluído. Então muitos estudantes se sentiam excluídos e acreditavam que jamais poderiam ser inclusos. Quais foram os sabores também? Porque não só tiveram de sabores. Primeiro, a comunidade escolar abraçou. Nós, na época, tínhamos um diretor negro e isso fez todo sentido para ele. Nossos professores se uniram, juntaram dinheiro e a partir disso a gente começou, a partir das nossas ideias, esse trabalho. É interessante que no decorrer desse trabalho, quando os estudantes foram pela primeira vez assistir o cinema e a gente circulou durante o shopping, eles perceberam que aquele espaço deveria ser deles e ao mesmo tempo não era. Por que deveria ser deles? Eles deveriam estar lá, enquanto figuras que assistem filme. Mas a gente foi seguido. Então uma das dificuldades foi porque durante o cinema tiveram 6 seguranças que nos seguiram durante todo o tempo.
E alguns estudantes ficaram até ferozes. Calma, é isso que eles querem. Eles nos querem assim. Não dê isso. O que a gente tem que dar é saber, é força, é poder. Então a gente precisava redirecionar, representar de uma outra maneira, a partir da força. De que forma a sequência didática apresentada no seu trabalho, culminando inclusive aí com a produção audiovisual, A Minha Wakanda, contribuiu para que os alunos se reconhecessem em sua comunidade e a partir disso começassem a ter uma visão, um pensamento crítico sobre o papel social, a representação social do negro e da negra no cinema e na história? Eu sou professor de história, então, e sou muito afrocentrado. Eu não gosto tanto do eurocentrismo. Eu explico a escravidão não a partir apenas da dor, mas a partir da luta. Para mim o importante não foi o navio negreiro, foi Palmares. Nem Zumbi é tão importante assim. Palmares é maior que Zumbi, porque Zumbi é uma pessoa, Palmares é uma ideia. Então o que acontece? A árvore que não conhece sua raiz, ela cresce morta, ela cresce podre. A partir do momento que esses garotos vão criar uma sequência didática, a qual eles visitam os griotos da comunidade deles, eles conhecem a história daquele local. Eles descobrem que aquele lugar nada foi dado, tudo foi transformado socialmente. A partir do momento que esses garotos entendem como fazer uma sequência didática, entendem que o celular que ele usa pode ajudá-lo a criar uma narrativa, e essa narrativa dá a ele poder, ele cria uma ideia que ele é poderoso, que a comunidade pode ser transformada. É necessário que a gente crie nos nossos estudantes, isso é importante, a ideia que eles são importantes. Ele é povo, e como parte do povo, precisa contar a sua história. Porque a história não tem que ser contada dos altos castelos. Ela tem que ser contada a partir das casas, tá certo? Não dos casebres, porque ninguém merece casebre, mas das casas, da mente, da força, das mulheres e dos homens negros, das mulheres e dos homens periféricos. E nós não só podemos mostrar a dor, mas a luta que nos faz conquistar. É isso que o Sintese faz, é uma luta que às vezes a gente não ganha, mas a maior parte das vezes é pra gente não ser besta. A gente não luta para vencer, porque se a gente vencesse nesse sistema, a gente fazia parte dele. A gente luta para transformar. Professor, seu mestrado aí, a sua dissertação, ela também gerou um produto audiovisual que traz o mesmo nome aí da dissertação, A 2 Passos de Wakanda. Então conta pra gente como é que foi trabalhar, né, nessa área também, como é que surgiu a ideia de se fazer um documentário. Tem um amigo professor chamado Bruno Farias, que assim como eu, cria roteiros, e ele disse, esse trabalho pode ser feito um documentário, que seja registrado e perpasse, e seja um fruto de uma força. Então o roteiro do documentário basicamente é mostrar o cinema negro, como os negros eram exibidos a partir do cinema. Que era dor, né? Que era subserviente, era o engraçado, era o sofrido. E aí vem a transição. Qual é a transição? Do negro no poder. E aí começa mostrando os filmes que vão mostrar o poder negro. E são vários filmes que a gente vai mostrar a força negra. Começamos com Macunaíma, mostramos sobre a primeira deputada, mostramos Raimundo Souza Dantas, o poder negro na tela. E aí vai a transição. E dentro dessa transição, filmes que mostram o poder negro. E ao final, vem aquilo que é a surpresa. Porque os estudantes eles fizeram o produto deles. Que é o quê? Uns documentários de 2 minutos, uns curtas. Eles se observavam a partir desse documentário. E a nossa perspectiva é que posteriormente eles produzam A 2 Passos de Wakanda 2. E qual seria a ideia? Não mais o professor junto com eles, mas eles próprios contarem suas narrativas, porque, repito, o importante da roda não é o estar nela, é ela circular quando eu sair. A luta precisa continuar, eles precisam entender que eles são protagonistas, mas não a ideia do protagonismo solitário. Eles são protagonistas desde que estejam ao lado de outros protagonistas, porque só não somos nada. Leonardo Boff dizia, somos anjos de asa quebrada, precisamos nos abraçar para ir voarmos. Certamente. E aí, se a gente quiser ter acesso ao seu documentário e até os vídeos dos meninos, tem como? Pronto. O documentário A 2 Passos de Wakanda, ele se encontra no canal do YouTube, e o documentário dos meninos está na escola, porque a gente precisa colocar na plataforma, pedir autorização para posteriormente colocarmos no YouTube. Então está nesse processo ainda de legitimação para colocar no YouTube. Mas A 2 Passos de Wakanda é só colocar A 2 Passos de Wakanda,
que vai ter lá o nosso documentário, que vocês vão perceber as metáforas do negro dor, do negro poder e desses meninos se observando para além de sangue, túmulos, sirenes, choros e vela. Então fica aí, é uma dica que vai vir no nosso próximo Cine Resistência. Produção, tá anotado aqui, a 2 passos de Wakanda, a gente vai trazer um pouquinho dessa história para vocês. Professor, mas como a gente está falando de círculo, não adianta ali, né, dentro da escola, esse espaço que se movimenta, você não pode ser um só. Sim. Né? Então tem que também aí envolver os colegas nessa dança, nessa vontade de dar poder, de se empoderar também dentro do seu espaço de trabalho. Então, o que você recomendaria, né? O que você diria a professores e professoras que estão tentando ali inserir a temática antirracista dentro dos seus projetos pedagógicos, até porque a gente precisa, assim, fazer uma educação mais equânime, mais justa, mais humana. Olha, graças aos encantados, eu tive muitos professores que me ajudaram, porque só eu não sou ninguém, e os professores me ajudaram bastante. Para se fazer uma educação antirracista, antes de tudo, professor, professora, entenda, a gente não é protagonista de processos, nós fazemos parte do processo. Só de fato somos protagonistas se juntarmos a vários protagonistas. Então, para você fazer uma educação antirracista, primeiro, planeje. Segundo, se aquilombe. Porque sozinho você pode matar zumbi, mas você não vai matar Palmares. Você pode queimar Palmares, mas surge pau da colher. Você pode queimar pau da colher, aí surge Canudos. Você pode queimar Canudos, mas nasceram e nascerão tantos e tantas outras, porque nós não somos um, somos coletivos. Então, se aquilombe, seja coletivo. Porque, tipo, no dia que você sair da escola ou se aposentar ou porventura não estiver à frente disso, outros abraçarão o projeto. Porque assim como na roda de capoeira, na roda de candomblé e na roda da luta, o importante é que eu saia da roda e ninguém note. Porque vai circular afeto, comida e poder. Então vamos continuar circulando, vamos continuar nessa dança e vamos continuar trazendo autoestima, empoderamento aos nossos estudantes da escola pública. Muito obrigada, professor. Papo excelente. Espero te ter de volta, trazendo novos projetos aqui pra gente. Um abraço para todas e todos. E todos. Hoje refletimos sobre o Wakanda. Não apenas como um lugar fictício, mas como uma potente metáfora de luta e esperança. Na entrevista com o professor Jairton, vimos como a educação pode se inspirar em narrativas como a do Pantera Negra para combater o racismo estrutural. Ao trazer a cultura africana e suas contribuições para o centro das discussões, fortalecemos a identidade de nossos jovens e questionamos as desigualdades históricas que ainda nos cercam. Assim como o Wakanda, a escola pode ser um espaço em que passado e futuro dialoguem, tendo a ancestralidade como base para construir novos caminhos. É uma luta diária, nós sabemos, porém cheia de possibilidades. Mas para isso é preciso acreditar na força e no poder do conhecimento, da representatividade. O Wakanda nos mostra que sonhar é resistir, e resistir é essencial para mudar o mundo. Nós nos encontramos na próxima edição do TV Sintese. Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.